Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui de volta. Segunda aula, segunda oportunidade da gente ter uma aula não só no Macom aqui fisicamente, mas também poder divulgar o nosso curso online. E a nossa ideia era de falar um pouquinho sobre ferramentas de como a gente consegue desenvolver, ter um sucesso na nossa vida particular e também nos negócios, trabalho, família, futuramente com os filhos, em todos os sentidos. E na aula passada a gente falou bastante sobre o aspecto financeiro, falamos de dinheiro. O que mais que a gente falou? Princípios. Lembra mais alguma coisa? Valores. Acho que é isso. Falamos sobre não colocar o dinheiro como objetivo principal. Falamos sobre a importância da pessoa ter esses princípios que ela não vai mover eles por nada. E sobre os valores. E hoje a gente perguntou, com o título principal, sobre esses tais atalhos. Existem atalhos para o sucesso? A verdade é que esse talvez é um dos maiores erros, um dos maiores enganos que o ser humano comete. Eu acho que a nossa geração de internet, geração que o pessoal está acostumado a viver com rapidez, todo mundo quer uma resposta imediata para as coisas. Eu arrisco dizer que a gente é muito mais impaciente do que a geração passada. Sério, é impressionante. Vocês já perceberam como que as pessoas fazem lobby de elevador? Vocês já perceberam que engraçado? Você está num hall de elevador, você está na frente do elevador, esperando o elevador, aparece uma pessoa na sua frente, aperta o botão do elevador. Então, você já está lá esperando o elevador. Você não está à toa esperando o elevador. Você apertou o botão do elevador, mas veio uma pessoa lá e apertou o botão. Chegou uma terceira pessoa, já tem dois lá, ele apertou o botão também. E aí a pessoa que está do seu lado, ele fica apertando o botão do elevador um monte de vezes. Ou no farol, aquelas pessoas que passam pelo semáforo de pedestres. As pessoas não têm paciência. As pessoas não conseguem parar e esperar. Elas querem coisas rápidas. E dentro de tudo isso, existe o grande engano que as pessoas acham que nos negócios vai ser igual. Que vai ter um caminho, a ideia, o segredo do sucesso, alguma coisa que vai ser rapidíssimo e que ele de um dia para o outro vai conseguir encontrar a ideia do ano, ou que não só ele vai conseguir a ideia, pode ser até que a ideia seja básica, mas a forma de gestão que ele vai ter, e que em questão de meses esse cara vai se tornar capa de revista, funcionário do mês, e o salário do cara vai quadriplicar, e o cara vai ser top. Quantas vezes não vem pessoas na minha sala para me perguntar se já é hora de questionar o chefe de aumento, que ele está se queixando por que o cara é promovido e ele não, e a pessoa está questionando se já é hora dele mudar de emprego porque ele está se sentindo que ele está parado. As pessoas não têm paciência. As pessoas querem rapidez. Pessoal, as coisas não são assim. Na vida as coisas não são assim. O segredo não está aí. Com certeza, a vida ela não é feita de rapidez. As coisas são feitas com muita paciência. Eu queria trazer uma passagem muito famosa do Mesilat Yesharim. Por acaso eu anotei. Ele fala uma coisa muito interessante que está na Gemara de Masechet Avodah Zarah. Está trazido em nome de um rabino chamado Rav Pinchas Ben Yair.
onde ele falava o seguinte: a Torá leva a precaução, e essa conduz à dedicação, e a dedicação leva à integridade, e essa conduz à separação, e essa leva à pureza, e essa à devoção, e essa à humildade, e a humildade conduz ao temor, e o temor à santidade, e assim a inspiração divina, e ele continua assim por diante. Pessoal, é impressionante. O Rav Pinchas Ben Yair, ele mostra que uma pessoa que ela quer começar uma mudança de comportamento, ela não vai conseguir nenhum tipo de mudança de comportamento de um para outra de imediato. As coisas são feitas de passo a passo. Você quer fazer uma mudança na sua vida? Saiba que ela vai acontecer muito gradativamente, devagar, com calma. Nunca você vai conseguir alguma coisa de imediato. Você quer, mesmo a gente pensar numa característica, se eu chegasse para algum de vocês agora e falasse, bom, a partir de amanhã, pense em um defeito que a gente tem, sei lá, uma pessoa é nervosa. Bom, a partir de amanhã então, ninguém mais é nervoso. Chega. Nunca mais. Chega. O que vocês dizem? Possível? É? Vou ficar nervoso agora. É possível deixar uma pessoa de ficar nervosa? Difícil. É impossível. Assim, do dia para a noite? Quanto tempo a pessoa precisa para ela deixar de ficar nervosa? Quantos meses de trabalho diário uma pessoa precisa para ela deixar de ser uma pessoa que ela é constantemente nervosa, para ela se tornar uma pessoa calma? Cara, isso é um trabalho constante. E isso não é do dia para a noite. Hard work. Qualquer tipo de mudança leva tempo. Uma pessoa que quer ter sucesso, a primeira coisa que ela precisa saber é que ela precisa se dedicar muito, ela precisa ralar muito. Quando eu procuro um cara para trabalhar comigo, eu procuro um cara que vai ralar demais. Se eu começo a ver um cara que está procurando as soluções rápidas para as coisas, não é o perfil de cara que eu estou procurando. Eu prefiro 1000 vezes mais um cara que vai quebrar a cabeça 10 vezes, mas o cara vai continuar tentando. A luta é o mais importante. Luta e constância, não inconstância e constância. Isso é o mais importante. Aquela história da formiga e da cigarra, não é? Que a formiga ficou antes do inverno, né? Trabalhando, colhendo as coisas, se preparando para o inverno, e a cigarra zoando. E aí quando chega na hora H, perto do inverno, a formiga estava toda preparada, e a cigarra começa desesperadamente a procurar alguma coisa, e questionando, falando, mas putz, mas eu não me preparei, me ajuda alguma coisa? E aí ela pega o que tem. Muita gente faz as coisas assim. Quantas pessoas não acham que vão se virar com alguma coisa de última hora, tentando o corta-caminho, se virar rapidinho? Na vida, as coisas não funcionam assim. No trabalho, com certeza não. A gente percebe visivelmente pessoas que batalham e pessoas que fazem as coisas nas coxas. Eu ouvi uma história uma vez, impressionante, em nome de um rabino fenomenal chamado Rav Shimon Shkop. Um Rosh Yeshiva, de uma yeshiva muito grande em Telas, na Europa. Um menino, naquela época, jovens da Europa todos iam para yeshiva para estudar. A yeshiva tinham vários tipos de níveis, a yeshiva que recebiam os alunos. E
aquela yeshiva, os alunos se preparavam e faziam prova, né, para conseguirem entrar na yeshiva. E o garoto estava se preparando semanas com o pai para conseguir passar na prova. Bom, ele se preparou. E aí ele tinha que se mover da cidade que ele morava para a cidade onde estava a escola. Só que a mudança dessa cidade para outra cidade, ela levava mais ou menos 2 semanas. Então essas 2 semanas, esse menino que ele tinha que fazer, ele era um adolescente, acho que ele tinha na época uns 15, 16 anos, e conta que esses 15, 16 anos que ele foi fazer essa estrada, esse caminho, ele foi tipo dormindo na cidade, ele foi tipo, comia, as famílias ajudavam ele, davam um pouco de comida, ele comia tipo ajuda mesmo, dormia nas sinagogas das cidades e ia estudando e se preparando para a prova. Ele estava desesperado, ele queria ser aceito de qualquer jeito. E até um dia que ele conseguiu finalmente chegar na escola, e era o que ele tanto sonhava, para ele conseguir entrar. Então ele chegou na frente do rabino, ele estava super concentrado, focado. Ele entrou na frente do rabino, ele já estava emocionado. Ele sentou na frente do rabino, o rabino olhando para a cara dele, falou: bem-vindo, tudo. O menino, assim, super focado, sentou, falou para o rabino: eu posso fazer a prova? Eu quero fazer a prova. O rabino na hora já falou: pode. Aí o menino ficou na frente do rabino, ele falou: eu tenho 2 perguntas para você. A sua prova é feita de 2 perguntas. O menino preparado, e o rabino falou para ele: quando foi a última vez que você comeu uma comida quente? O menino olhou para o rabino, não estava entendendo, e falou: eu acho que faz 2 semanas. O rabino falou para ele: quando foi a última vez que você dormiu numa cama de verdade? E aí o menino falou: não, acho que faz 2 semanas também, estou dormindo na sinagoga. Tudo bem, mas posso fazer a prova? Então o rabino deu um sorriso, ele deu um abraço no menino e falou: está aceito, recebido. Deu um abraço nele, deu um beijo nele, falou: vem para minha casa. Levou o menino para a casa do rabino. O rabino deu para ele jantar. Conta que naquela noite ele dormiu na cama do Rav Shimon Shkop. O rabino dormiu no sofá. E o rabino foi dar um discurso no dia seguinte para os alunos e falou: 1000 vezes mais vale esse esforço dessas 2 semanas comendo mal e mal dormido do que qualquer prova na vida, qualquer prova de conhecimento, porque isso é tudo besteira. Quanto esse menino ralou para chegar aqui? Um menino. O que? Eu vou falar para ele que ele não está aceito por causa de conhecimento? Um menino que ficou 2 semanas sem quase comer e dormir? Isso é aprender a dar valor para as coisas. Nós temos que aprender. Sucesso é esforço. Sucesso é dedicação. Saber onde nós nos encontramos. Saber quem nós somos. Não achar que a gente pode algo tão querer correr atrás do impossível rapidamente. Isso dificilmente a gente vai conseguir. A pessoa está começando a jogar tênis, recebeu uma proposta para participar da seleção brasileira da Copa Davis, e o cara já correndo, fica emocionado com a oportunidade de participar, e o cara já vai lá correndo para fazer parte do time. Não, eu vou. Mas você começou agora a treinar? Calma. Será que vale a pena você ir pagar papelão? Não vale mais a pena você aprender a jogar primeiro? Não vale mais a pena você treinar primeiro?
uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi Fernando Meligeni, tenista, falou que um dos maiores pecados da nova geração de tenistas, dos jovens, que os pais botavam todos os moleques para ficar só jogando treinamento, torneios, e não deixavam quase os moleques treinando. Deixa os garotos treinar, moleque, tem que treinar. Não, torneio, quer ganhar, campeão. Calma. Paciência. Tem que saber a hora das coisas, pessoal. Ninguém vai ser CEO de empresa nenhuma no primeiro mês. Nem precisa. Você quer ser um bom CEO? Conhece primeiro toda a empresa. O melhor CEO que tem é aquele que passou por todas as áreas da empresa. E aí ele conhece a empresa como ninguém. Um cara que chega para ser CEO e ele não conhece direito, não fez parte, não passou por todas as áreas da empresa, é difícil para ele conseguir comandar. Comande algo que você conhece. Passe por tudo, vivencie, experiencie tudo. Bom, eu fiz umas anotações básicas que eu achava importantes. Não dá para anotar agora. Depois, se alguém quiser anotar no celular, oportunidades. Vou dar umas dicas para vocês. Talvez eu me baseei um pouco num dos maiores fenômenos que a gente teve, que faleceu alguns anos atrás, um rabino muito famoso chamado Rav Noach Weinberg. Ele foi um grande rabino, uma yeshiva em Israel chamado Eish HaTorah. Ele foi o cara que fez o Eish HaTorah. Hoje é um fenômeno mundial, um visionário, um cara incrível, impressionante. E ele fez um livro que eu estudo bastante nele e que eu usei algumas ideias do livro para fazer esse shiur. Ele chama 48 caminhos para a pessoa adquirir sabedoria. E um dos caminhos é um pouco do que a gente está falando nessa aula também. Sobre essa calma, sobre essa paciência, sobre esse não correr muito. E no meio desse capítulo, ele traz 6 ferramentas que ele considera básicas que uma pessoa precisa ter para conseguir adquirir essa sabedoria, essa calma, adquirir de verdade, na prática. E eu queria dividir ela com vocês. Muito importante. Então, a primeira delas, aliás, até aqui o que eu falei, alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Sério? Alguém tem alguma pergunta? Não. Posso? Tem alguma dúvida? Bom, primeira ferramenta sensacional, ele fala se acostumar a recapitular todas as grandes ideias à noite. Olha que interessante. Rav Noach, ele fala uma coisa impressionante. Fala o seguinte: esse negócio de correr, esse negócio de você não buscar o porta-caminho, isso também tem em relação a você ter ideias. Ele fala o seguinte: quando você tem grandes ideias, você também tem que saber administrar essas grandes ideias. Muitas vezes a gente tem reações erradas com uma grande ideia, e essa reação errada com a grande ideia pode acabar levando uma ideia que ela pode ser sensacional e a gente levar ela para o lixo. Então essas ferramentas, elas ajudam a gente a pegar essa grande ideia e usar ela de uma forma excepcional. Então essa primeira é recapitular à noite. O que é recapitular à noite? Digerir. Se acostumar com ela. Já perceberam? O judaísmo é muito bom se acostumar a ficar refletindo. Já perceberam isso? A gente reflete Shabbat, o pessoal costuma refletir o que passou na semana. Rosh Chodesh, início do mês, usa muitas pessoas
reflete o mês passado e ajuda você a dar força para o mês seguinte. Rosh Hashanah gosta de pensar no mês que passou. A gente é bom de ficar refletindo e pensando. O Rav Noach fala, a noite, ela é boa também para refletir. Eu conheço gente que reflete no banho. Antes de levar uma ideia a cabo, conseguir refletir nela, digerir ela um pouco mais, pensar nela, dar um tempo para ela, pode fazer muito bem. Pode fazer bem demais. Fazer a coisa fluir excepcionalmente bem. Eu vou dar até uma dica para vocês impressionante. Eu tinha um amigo meu, não vou perder essa oportunidade. É um parênteses interessante, eu acho que vale muito a pena para vocês. Eu tinha um amigo meu na escola, a gente estudava na Yeshiva, um cara da minha idade. O pessoal, nessa época eu estou falando, o cara tinha uns 15 anos. Ele não era só para ideias, mas era para a vida. Eu realmente insisto e eu acho que é muito importante vocês usarem isso para a vida de vocês. Ele dividiu o quarto comigo mais ou menos uns 6 meses e eu me lembro que me impressionava muito a maturidade dele. Esse cara, toda noite, quando ele já estava pronto para dormir, eu estou falando pronto para dormir significa pijama já, banho tomado, o cara estava já para ir para a cama. Ele chegava, sentava na escrivaninha dele, abria, ele tinha era como se fosse uma agenda, e ele fazia uma mini reflexão básica de pontos positivos e negativos que ele teve no dia dele. Todo dia ele anotava um equilíbrio. Eu estou falando de um cara de 15 anos, maturidade monstruosa. O cara fazia isso. Ofendi um cara, me deixei ofender por uma ridicularidade. O cara escrevia tanto coisas boas quanto coisas ruins. Terminava de escrever, pensava um pouco no que rolou. E fechava a agenda e ia dormir. De manhã, cara, não me esqueço, o cara acordava, se arrumava, se trocava, Quando o cara estava pronto para sair do quarto, ele ia para a escrivaninha, não esqueça, ele ia para a escrivaninha, abria a agenda, olhava o que ele escreveu no dia anterior, olhava, ficava lá uns 2 minutos olhando, falava, hoje vai ser diferente. Ela fechava a agenda, saia do quarto. Que loucura, o cara tinha 15 anos, cara. Quem tem maturidade para fazer um negócio desse? Loucura. Isso é impressionante. O cara fazia uma autocrítica com 15 anos, mas uma autocrítica equilibrada. O que uma boa noite não faz diferença para a gente refletir certas coisas. Alguém aqui, vou fazer uma pergunta engraçada, é boba na verdade. Alguém aqui já queria mandar um e-mail de cabeça quente e aí na hora que ia mandar repensou, apagou o e-mail, escreveu o e-mail de novo? Nunca fizeram isso? WhatsApp, né? WhatsApp, whatever. Não? Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Talvez eu ouvi de um amigo. Dica: toda vez que vocês estão estressados, toda vez, e vocês têm que escrever uma resposta por e-mail ou por WhatsApp, 4 vezes. 4 vezes é o número certo de escrever. Escreve e apaga. Escreve e apaga. Escreve e apaga. Na 4ª vez provavelmente vai ser equilibrado. As primeiras 3, é só desabafo. Você tá uma pilha de nervos, né?
Não é? E às vezes a resposta vem melhor depois que você manda. Todo mundo tá na hora. Realmente. E eu vou falar uma coisa para você. É muito desnecessário toda essa parte tensa. Se você consegue ter esse momento, e eu vou falar até uma coisa engraçada, é bom você desabafar. Essas primeiras 3 foram ótimas para você. Escrever as 3 vezes foram muito boas. 3, 2, 3. Meu, todas aquelas minhocas, que você pensa no cara, não sei o que, foi tudo para fora. Pensou. Aí você escreve a mensagem. Paciência. Não precisa correr. Calma. Primeira ferramenta. Repensar de noite. Pensa nisso, ok? Anotem. Segunda, que essa é uma das que eu mais gosto. Bate logo. Capturar e concretizar. Você teve a ideia? Faz. Por mais louca que ela possa parecer. Faz. Eu sei que às vezes aparecem umas. Você digeriu a ideia, passou aquela noite, a ideia voltou na sua cabeça, você pensou nela de novo, a ideia realmente pareceu ser boa. Faz! Caramba, a ideia é boa! Por que você não vai fazer a ideia? O que você está esperando para fazer a coisa acontecer? Eu normalmente falo, essa é a hora que a gente tem que pisar no acelerador. Nessa hora que a gente normalmente arrega. Pessoal, pisa! Pisa! Faz acontecer! Se eu não tivesse acelerado, não tinha como. Eu posso começar a falar um monte de ideia maluca que eu já tive, mas assim que funciona. Você tem a ideia, você pensou, você digeriu. A gente vai ver uma das próximas ferramentas, analisar. Beleza, você vai ver. É coerente, passou pelos crivos, faz! É muito importante levar a cabo. Levem a cabo as ideias de vocês. Não tenham medo. Não tenham medo, não sejam frustrados. Façam. Principalmente vocês são jovens. Façam. O céu é o limite. Se vocês são sérios no que vocês estão fazendo, as pessoas vão levar vocês a sério. De verdade. Eu me lembro quando a gente estava fazendo o Summit, e eu falei que eu queria tentar trazer o cara do Waze. Eu me lembro que todo mundo começou a rir, não. Parece que o show você pirou. O cara do Waze você forçou. Agora, então, o Summit em si já era uma doideira. Mas trazer o cara do Waze, não. Agora você forçou a barra. Eu falei, tem que trazer o cara. Vamos trazer. E comecei a correr atrás, correr. Até que eu liguei para um amigo meu. Vocês lembram da história? Eu liguei para um amigo meu, que é um israelense que é um amigão meu. Liga para o cara e fala, você precisa me ajudar. Eu preciso do contato do cara do Waze. O cara começa a rir no telefone e fala, você não vai acreditar. Foi o que aconteceu. Ele falou, tem o celular do cara. Eu falei, não, como assim? Ele falou, você não sabe. Um aluno meu que é piloto da Elalo, ele me chamou uma vez para a cabine, porque calhou de uma vez eu estar num voo que ele era piloto para Nova York. Na hora que eu fui chamado para a cabine, justo chamaram para a cabine também o cara da Waze. Eu conheci o cara, a gente começou a conversar, não sei o que, papai. O cara perguntou, se quiser alguma coisa, você trocando o telefone, pá! Lá vai o Shlomo ligar pro cara. Mexi, liguei pro cara do Waze. E aí, beleza? O Shlomo, como vai? Não sei o que, Macom, pá, né? O cara nem. E aí, liguei. Não, eu já tinha. Liguei pro cara, falei do Summit, expliquei. Me deu um e-mail, mandou mandar um e-mail formal. Mandei e-mail. Tudo bem, me mandou um valor engraçado, me diverti, louco e tal. Mas e aí, cara, experiência, troquei e-mail com o cara, super legal. Qual o problema, cara? Não tem que ter medo, tem que fazer.
A gente não pode ter medo de fazer as coisas. Você teve uma ideia boa, parece coerente, faz! Faz a ideia, faz acontecer. Vocês têm que acreditar em vocês mesmos. Quantas vezes riram de mim quando eu falei que a gente ia trazer 1000 pessoas para o Brasil? De boa, mesmo vocês. Enquanto vocês não viram os caras descendo do ônibus, eu acho que ninguém acreditou. Não? E aí? Temos que ir até o fim. Agora vai sair o próximo summit. Tem que ir. É um atrás do outro. Concretizar um sonho, você precisa de hard work, mas precisa fazer. Terceira, pensar antes de falar. A gente fala muita besteira, né? Principalmente quando a gente está de cabeça quente, como eu falei na mensagem. Eu acho que não é só para escrever, mas para falar também. Às vezes a gente fala coisas que a gente não devia falar, às vezes, principalmente para pessoas que a gente gosta. Usar o princípio da calma é muito, muito importante. Então, a calma para falar também é muito boa. Tentar ter um pouco de tranquilidade falando é ótimo. Até para ouvir, sabiam? Vou fazer uma pergunta muito louca. Quando vocês estão discutindo com alguém aqui já alguma vez pediu para outra pessoa ficar repetindo o que está falando? Já fizeram isso? Uma pessoa te falou uma coisa e você fala, deixa eu ver se você entendeu. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. E aí você repete tudo ou pede para a pessoa repetir. Já fizeram isso? Sim. Sabe o quanto isso muda um diálogo? Por que isso muda um diálogo? Só pensa. Porque muitas vezes as pessoas falam e eles nem estão ouvindo o que eles estão falando. Sai tudo da boca para fora. Falando. É bom pensar. Isso é importante também. 4. Analisar a informação. Como a gente está de tempo? Estamos quase, hein? Já vou terminar. Analisar a informação. Como eu disse, ter ideia é ótimo. Verificar se a ideia é coerente é muito importante. Valores, timing, pessoas, trocar as ideias com outras pessoas, ouvir outras opiniões, ouvir pessoas que você confia, que você acredita. Trocar é muito importante. Tomar decisões sozinho é uma coisa muito complicada. Ouvir outras pessoas é maravilhoso. Analisar uma situação, principalmente com outros, é ótimo. Muitas vezes eu já ouvi fontes que trazem a importância de você não tomar essas decisões sozinho. Ter mais pessoas junto. Pelo menos mais um. É bom. Seja um rabino, seja um pai ou uma mãe, seja um amigo, uma esposa, uma namorada, não importa. Seja alguém importante para você, que você considere muito e que você ouça. Porque não adianta você perguntar e fazer o que você quer. Que ser humano é egocentrista, é muito capaz, infelizmente. A pessoa pergunta e acaba fazendo o que quer. Aí não ajuda. Mas analisar uma situação por todos os prismas antes de tomar uma decisão, fantástico, importantíssimo. Tá claro isso aqui? Tá acabando. Estar preparado. Sabe o que significa isso?
Alguém? Quando você vai agir, você saber que você age e que toda ação tem uma reação. E você está preparado para uma reação também. Sempre. Tudo acontece, vai e volta. Nunca ache que você vai fazer alguma coisa e que isso só vai. Então sempre você tem que se preparar para qualquer atitude que você vai tomar. Tome uma atitude já pensando nas 150 consequências do que vai acontecer. Eu me lembro uma vez, eu entrei num meeting, eu estava com o Rabino Danny Reutemann, falei uma vez isso para vocês. Eu estava indo para uma reunião super importante na Argentina, eu estava com o Rabino Danny Reutemann, num avião, discutindo com ele como a gente tinha que se comportar nessa reunião e a importância de como a gente tinha que lidar com a reunião e como eu tinha que fazer. O rabino tinha que começar a falar. Nossa, a gente era uma reunião super importante, tinham pessoas, tinham doadores, tinha um monte de gente na reunião, era uma reunião interessante. Eu me lembro, super engraçado, lembro que nessa reunião tinham pessoas que iam analisar várias prismas do Macom. E eu me lembro que tinham pessoas que, sabe, tipo, mais analíticas, eu queria que o Rabino Danny Reutemann começasse a falar. Eu tinha certeza que para a reunião ser um sucesso, o Dani tinha que começar a falar. Se o Dani começasse a falar, a reunião ia ser um sucesso. Se não fosse o Dani que ia começar a falar, eu estava com medo do que ia ser a reunião. E eu estava preocupado com o que ia ser. E o Dani falou, não, como que eu vou fazer? Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Eu estava super focado, eu vou dar um jeito do Dani começar a falar. Entramos na reunião, sentamos, vídeo do Macom, toda a reunião ia começar. E aí outra pessoa tomou a dianteira antes que o Dani para começar a falar. Eu fiquei desesperado. Eu falei, desculpa, um minuto. A pessoa parou, eu falei, eu acho que os lugares não... Podemos mudar os lugares, que eu acho que não está legal. Aí eu consegui mudar todos os lugares da mesa, com todas as pessoas, a gente mudou todos os lugares da mesa. Quando todo mundo sentou, eu falei, Dani, começa, por favor. Aí o Dani começou a falar. Na hora foi uma sacada, mas porque eu tinha me preparado 1h30 para fazer isso. Sei lá de onde eu tirei, na hora, mas eu tinha na minha cabeça que era certo que o Dani precisava começar a falar. Fluiu, por causa que a gente sabia como fazer. Sempre estar preparado. Plano A, B, C, sempre. Muito importante. Última. Dar tempo. A última ferramenta. Tempo ao tempo. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente está esperando. O mais importante, esperar. Esperar. Às vezes você não está feliz com o seu chefe. Às vezes você não está feliz com umas coisas que estão acontecendo no trabalho. Às vezes as coisas não aconteceram bem no dia que você saiu com seus amigos. Às vezes sua namorada falou uma coisa que você não curtiu. Às vezes na sua casa você ouviu uma coisa que você ficou muito chateado. O melhor segredo? Espera. Não importa o caminho. Não vai querer uma resposta imediata do que tem que fazer, como é. Só espera. Espera. Quanto é sábio a gente esperar. Quanto é sábio a gente simplesmente parar e pensar um pouquinho. Esperar. As coisas não acontecem às vezes sozinho. Às vezes você parou um dia e quando você volta tudo já voltou ao normal. A pessoa vem sozinha e te pede desculpas. As pessoas já estão mais calmas, todo mundo já está conversando de novo. Tudo voltou ao normal. E é o equilíbrio. A gente não precisa ter pressa para ter sucesso. A gente precisa ter paciência. A gente precisa ter tranquilidade. A gente precisa ter equilíbrio. Se a gente conseguir dosar consciência, paciência, equilíbrio, com certeza o sucesso é simplesmente questão de tempo. Gostaria de lembrar a todo mundo que hoje é 1 hora que o Macom tem aqui, só segunda-feira, um horário, das 7 às 7h40, 7h40 e pouco.
Mas o Macom tem aula todos os dias. Aula comigo, com o Jequiel, com o Dani. Vários horários, várias turmas. Todos estão convidados. Basta entrar no site do Macom, basta entrar no Facebook do Macom, olhar as atividades do Macom e se encaixar de acordo com os horários, qual turma, entrar, pedir alguma informação, ter um pouco de paciência e com certeza vai encontrar qual é a aula que se encaixa melhor. Eu não tenho dúvida, vai conseguir crescer bastante e ter uma vida com muito mais significado. Boa noite a todos. Obrigado.